Olá, aqui é Davi Arcoverde da Impacto Learning. Nesse vídeo eu queria falar com você hoje sobre dois tipos de clientes e eu queria te perguntar em qual desses dois clientes ou qual desses dois tipos de clientes você tem investido para o seu negócio. Essa árvore aqui eu vou utilizar para exemplificar um pouco mais do que eu vou falar, sobre essa história de dois tipos de clientes. Esse final de semana eu fui para uma fazenda com meu filho, tá? Então meu filho ele é bem pequeno, deve ter 1 metro de altura aí mais ou menos, 1 metro e pouco. E a gente tinha lá um pé de acerola. Nesse pé de acerola tinha frutas bem baixinhas, frutas bem altas. E o engraçado é que ele só alcançava, obviamente, aquelas frutas que estavam bem embaixo. Só que, coitado, quando ele chegava para pegar uma fruta lá embaixo, uma acerola, ela estava verde. E aí ele botava na boca, fazia aquela cara de azedo, E aí terminava jogando fora e pedindo outra para mim. Eu, obviamente, um pouquinho mais alto do que ele, conseguia pegar umas que estavam mais para o meio da árvore, tá? Mas você olhava lá para cima da árvore e lá em cima tinha algumas que não tinham sido tocadas por ninguém, que estavam lá de repente já maduras, algumas até passando do ponto, mas com certeza eram as mais deliciosas do pé. E aí, o que isso tem a ver com essa história de dois clientes? Eu vou falar com vocês aqui de dois tipos de clientes. Um cliente motivado e um cliente não motivado. A gente pode até estratificar um pouquinho mais isso, mas vamos ficar só nisso, tá? Um cliente motivado e um cliente não motivado. Esse cliente motivado, imagine como pessoas que precisam do teu serviço, seja ele de um personal, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, fonoaudiólogo, tá? Então, essas pessoas precisam do teu serviço, já sabem que precisam e de repente estão procurando por um profissional que ajude essas pessoas a resolverem o seu problema, a sua dor, sua queixa, enfim. Tá? E existem algumas pessoas que precisam do seu serviço, mas ainda não sabem, ou seja, não estão motivadas ainda a procurar alguém para resolver esse problema, porque às vezes nem identificaram e nem dão tanta atenção àquele problema. Então, trazendo esse exemplo para a história aqui da árvore, existem pessoas, que são alunos, clientes, pacientes, que estão hoje já procurando por um profissional para ajudá-los. E a gente, no exemplo da árvore, vai colocar essas pessoas como sendo essas pessoas aqui de baixo, as pessoas que já estão ao alcance da mão de qualquer pessoa, ou seja, eles são fáceis de encontrar, são fáceis de achar e normalmente não é nem você que procura eles, mas essas pessoas que lhe acham. Então alguém lhe indica, diz assim, eu estou precisando de um profissional fisioterapeuta na área de traumatologia, aí alguém, poxa, lembra do seu nome, por exemplo, tá? Aí eu estou querendo emagrecer e tal, e aí fala o nome de um personal, lembra de você, tá? Então essas pessoas, como elas já estão procurando, elas estão aqui, ao alcance da mão de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa, não precisa nem ser muito bom, consegue esses clientes aqui. Os clientes que estão já motivados a procurar alguém ou motivados a resolver o seu problema. Porém, existem esses outros clientes aqui, que são os clientes que não estão motivados a procurar ninguém, mas que também precisam do produto ou serviço que você tem para oferecer. Qual é a parte ruim disso? A parte ruim é que eles realmente são mais difíceis de você captar, mais difíceis de você colher nesse exemplo. Porém, a parte boa é que a quantidade desses aqui que estão pouco acessíveis é muito maior do que esses aqui. Aí sabe quando alguém diz assim, olha, poxa, tá muito difícil conseguir cliente, a gente tá numa situação de crise, a gente tá assim, é muito difícil a minha área, eu não consigo realmente paciente. Talvez essa pessoa só esteja pensando que existe esse tipo de cliente, o cliente já motivado. O que ela não sabe, ou que talvez a maioria das pessoas não tenha notado ainda, é que esses clientes aqui, que também são potenciais clientes, embora eles sejam de mais difícil acesso, mas eles estão em grande quantidade por aí, esperando pessoas para ajudá-los, normalmente levando eles pela mão a reconhecer os seus problemas e a tratá-los ou a cuidar desse problema, tá? E aí, óbvio, dá mais trabalho para o profissional e algumas pessoas vão dizer o seguinte, poxa, mas é tão difícil, é tão complicado isso, acho que eu não consigo não. Olha, dá sim, qualquer pessoa consegue fazer isso. Então, a partir de hoje, começa a pensar o seguinte, as formas tradicionais que as pessoas têm utilizado para capturar pessoas, para capturar clientes, elas não são suficientes para esse público aqui. E talvez esse público aqui já esteja tão saturado de profissional, então já tem faculdade formando tanta gente, tanto profissional de tantas áreas, que às vezes, se você quiser correr para pegar esse pessoal aqui de baixo,
talvez você tenha muitos problemas, talvez você tenha que se esforçar muito, gastar muito dinheiro, investir muito recurso para que você consiga disputar com uma concorrência talvez até desleal para você. Mas se você começa hoje, lógico, garantindo que você vai pegar todos os que tiverem ao alcance da sua mão, mas se você começa a buscar estratégias para começar a alcançar essas pessoas aqui, ensinando essas pessoas sobre os seus problemas, falando para elas que elas precisam realmente de um serviço parecido com o seu, a chance é que daqui a algum tempo a sua colheita seja muito superior ao que seria caso você não pensasse nesse cliente. Então, por isso que eu te perguntei, em qual desses dois clientes você tem se preocupado mais? Com qual desses dois você tem se relacionado mais? Será que é só com um cliente motivado? Será que você tem ignorado esse daqui? Então é isso, começa a pensar a partir de agora qual é a estratégia que você vai utilizar para não apenas cuidar das pessoas que já estão motivadas, que já estão ali acessíveis, mas também tentar trazer essas pessoas que estão menos motivadas hoje para que, com certo tempo, elas possam estar extremamente motivadas a procurar pelo teu serviço. E aí, óbvio, você vai se preparar bastante para atender, para cuidar dessas pessoas, porque é só isso que vai fazer com que elas se mantenham com você e com que o teu crescimento seja, de fato, um crescimento consistente. Mas começa hoje a pensar nesse outro cliente aí, tá bom? Tu não deixa de dar um like aí nesse conteúdo, de compartilhar se ele te ajudou de alguma forma e de seguir a gente nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, tá bom? Aguardo você no próximo vídeo.